Muito bem. Como é que eu faço para ser aceito no reino de Deus? Eu entendi, pastor, que ele veio trazer o reino, ele quer que eu vá para o reino, ele quer que eu participe do reino, mas como é que eu faço para ser participante, para ser aceito no reino de Deus? Como é que faz? A gente acha que é só ser batizado nas águas. É não, querido, é também. Eu diria que é um ponto chave, crucial, mas é só simbólico. Ali é só um ato simbólico. Tem muito mais a ser praticado após isso. Como é que eu faço para ser aceito? Eu separei aqui algumas coisas aqui. Evidentemente que se Jesus disse, arrependei-vos porque é chegado o reino, arrependimento requer perdão. Perdão requer arrependimento. Eu coloquei assim, olha, o perdão divino das dívidas, ou seja, dos pecados e das ofensas. O texto é o mesmo que nós já lemos lá na primeira carta de João, capítulo 1, verso 9, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas atenção a isso. Como é que eu faço para ser perdoado? Eu tenho que confessar. Enquanto você não confessa, enquanto você não reconhece o seu erro, o seu pecado jamais vai embora. Porque não é uma exigência aqui da nossa igreja. Não é uma exigência do cristianismo. Isso é palavra de Deus. Se confessarmos, está condicionado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas para que haja esse perdão, precisa haver confissão. E ninguém confessa se não se arrepende. Quer anotar isso? Ninguém confessa se não se arrepende. E quando não houver arrependimento, irmãos, a pessoa nega até a morte. Ela não quer confessar. Por quê? Porque não se arrependeu. Ela pode ter até uma vergonha. Ah, não, as pessoas souberem disso de mim, meu Deus, vão me olhar com maus olhos, sabe? Aquela coisa de não arranhar a sua imagem. Aquela coisa de manter intacta a sua imagem. Mas não é arrependimento, é vergonha. E vergonha não serve para perdão. Irmãos, eu estou falando coisas aqui poderosas. Seria importante que você tivesse o coração aberto e aprendesse. Vergonha não serve. Só serve arrependimento. Porque o arrependimento te leva à confissão. Entende o que eu estou falando? Está claro para você? Eu só consigo falar para Deus: Senhor, eu fiz isso, aquilo, isso tudo está errado. Isso tudo te ofende. Isso tudo é um crime contra a tua santidade. Quando eu me arrependo. Senão eu vou justificar todos eles. Ah, eu fiz isso por causa disso, fiz aquilo por causa daquilo outro. Foi por causa de fulano. Se fulano mudasse, eu mudava. Se fulano não fizesse isso errado, eu também não faria. Sabe, a pessoa vai se auto-justificando o tempo todo. E isso não serve diante de Deus. Não serve, porque a salvação ela é individual. Não adianta você alegar o erro dos outros para justificar os seus próprios. Não adianta. Porque Deus, quando for julgar, vai julgar aquela pessoa em separado de você e você em separado dos outros. Cada um será julgado pelos seus próprios atos. Você está me entendendo? E está condicionado para receber perdão, eu preciso confessar. Esse talvez seja um dos ensinamentos mais difíceis do meu ministério, onde eu encontro mais empecilho para fazer as pessoas entenderem. Porque tem um fator cultural muito forte atrelado a isso. Mas eu vou tentando. Até enquanto Jesus me dê força, eu vou tentando. Tá? Olha lá, perdão divino, eu tenho que confessar. E o perdão humano, pastor? Quando eu estou tratando do perdão de Deus, eu entendi. Eu tenho que chegar para ele e dizer: Senhor,
eu errei, eu pequei nisso, naquilo outro, eu confesso, me arrependo, não vou fazer mais. Tudo bem. Com Deus eu entendi. E com o próximo? O perdão humano. Né? Eu coloquei assim, olha, a cultura da religião versus a cultura do reino de Deus. Elas se chocam o tempo todo nesse item. Há um choque constante nesse item entre a cultura religiosa e a cultura do reino. A minha intenção é te explicar a cultura do reino. Tudo bem? Em Mateus capítulo 6, verso 15, é dito: se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Aí já teve gente que falou assim: tá vendo, pastor? Tá vendo aí? A gente é obrigado a perdoar. Se a gente não perdoar, Deus não nos perdoa. Meu filho, qual é o fato aqui? O fato é o que e por quê. Leia. O que e por quê. O que? Eu tenho que perdoar. Por quê? Porque senão eu não vou ser perdoado. É o que Jesus nesse texto falou, só isso. O que fazer e por que fazer. O que faltou? Faltou o como. E esse como é onde as pessoas escorregam. Porque elas entenderam bem o que fazer. Eu tenho que perdoar. Por que eu tenho que fazer isso? Porque senão Deus não me perdoa. Isso está claro, não está claro? Eu tenho que perdoar para que eu seja perdoado. Está claro para todo mundo? Eu não estou ouvindo, gente. Está claro? Amém. Vamos falar um pouquinho sobre o que fazer. Aliás, sobre como fazer. O que fazer você já sabe, perdoar. Mas como perdoar? É de qualquer jeito? É de qualquer maneira? Nada no reino de Deus é aleatório. Nada no reino de Deus é de qualquer forma. Nada no reino de Deus é de qualquer maneira. Isso é fácil de entender. O que as pessoas têm dificuldade? De entender que o padrão não é do céu para a terra. O padrão aliás, não é da terra para o céu. O padrão é do céu para a terra. O padrão é do reino de Deus, dos céus, para a terra. E as pessoas querem fazer o contrário. Querem fazer da terra para o céu. E se embolam nisso aí. Vamos tentar desvendar esse negócio? Ficou claro essa parte? O padrão não é da terra para o céu. O padrão a ser seguido é do céu para a terra. Porque do céu é a fonte, é o reino. Amém? Vamos lá. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Atenção a esse texto agora. Eu preciso da máxima atenção. Pessoal em casa também. Preste muita atenção. Mateus capítulo 5, versículo 23 e versículo 24. Diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Vamos entender isso? Teu irmão pode ser irmão de sangue, pode ser um irmão fraterno, amigo, muito querido, uma pessoa que eu considero como irmão. Irmão da fé, não importa. Mas vamos usar irmão de sangue, só para ficar claro. Meu irmão de sangue, ele tem alguma coisa contra mim. No contexto que foi escrito, levando em consideração aquele tempo. O que você acha que significa ter alguma coisa contra mim? Pense um pouco. O que você acha que é? Alguém tem alguma coisa contra mim. Se alguém tem alguma coisa contra mim, quer dizer que eu fiz alguma coisa contra a pessoa. Você concorda comigo? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Tem gente que vai dizer assim: não, pastor, mas tem gente que é assim: eu não fiz nada, e a pessoa não gosta de mim. E aí? Dane-se. Jesus nunca mandou você ir pedir perdão a gente doida, que você não fez nada. Meu filho,
Por que Deus nos faria de bobo? Por quê? Pare e pense. Por que Deus nos faria de bobo? Nos humilharia? Você acha que Deus é o quê? O que Deus é? Vou humilhar meu servo. Eu tenho prazer em humilhar você. Se você ouvir uma voz dessa, repreenda. Nem tenha dúvida, é o capeta. É Satanás falando, Deus não. Deus exalta os seus filhos. Deus pega o necessitado no monturo e o coloca entre os príncipes. A promessa é: te farei como cabeça e não cauda. Você não conhece o Deus que serve, não, meu filho? Por que Deus iria te humilhar mandando você ir pedir perdão a quem você não prejudicou? Não faria isso. Mas por que as pessoas só entendem isso? Que raio de entendimento é esse que entrou? As pessoas só entendem isso. Meu filho, o texto é claro. Leia ele com calma. Se você se lembrar, eu só posso me lembrar de algo que eu sei. Não é subjetivo não, meu filho. Eu sei que o meu irmão tem alguma coisa, é concreto. É concreto. Não é subjetivo. Não é que a pessoa amanheceu mal, não gostei de você. Não é isso não. É quando eu fiz alguma coisa que prejudicou alguém. Se eu fiz, olha o que Jesus disse. Você se lembrou de que teu irmão tem alguma coisa contra você? Se ele tem, é porque eu fiz. Deixa ali a tua oferta no altar. Por que ele mandou deixar? Porque se levar não traz mais não. E vai, e o quê? Reconciliar-te primeiro com teu irmão. Para você ter reconciliação com Deus, ele diz, para você agradar a Deus, ofertar a Deus, exaltar a Deus, não adianta fazer isso se você tem um histórico, se você não se livrou do pecado, do erro, da ofensa. E aqui a ofensa é o próximo. A ofensa é o próximo. Aí ele diz aqui, vai lá se reconciliar. Depois, vem e apresenta a tua oferta. A pergunta que eu vou fazer, bem lógica. Jesus mandou quem pedir perdão? O ofensor ou o ofendido? Quem, irmãos? Quem ofende ou quem foi ofendido? Está claro o texto, meu filho, é quem ofende. Se teu irmão tem uma coisa contra você, é porque você fez uma coisa. Porque se você não fez nada, ele não tem nada. Ele é doido, perturbado, encapetado, endemoniado. Ele não mandaria você pedir perdão se você não fez nada. Se ele mandou, é porque fez. Você concorda comigo? Sim ou não? Se ele mandou, ia porque você fez. Aí os crentes entendem errado. Aí a pessoa está magoada comigo, pastor, eu tenho que ir lá pedir perdão. De quê? De que você vai pedir perdão se você não fez nada? É o contrário. É o contrário. É quem ofende que pede. Porque você que fez. Aí eu tenho vergonha. Não resolve não, meu filho. Resolve arrependimento. E quando há arrependimento, há mudança de entendimento. E na mudança de entendimento, há confissão. Amém? Simples assim. Pergunta para o teu irmão, sabia disso? Pois é. Aí tá você como um bobo, assim me baixo, me perdoe, o povo vai achar que você é doido. Mas de quê? Não, porque um dia desse eu fiquei com raiva de você. A pessoa não está entendendo nada. Isso nem evangeliza, isso faz assustar o povo. Ah, meu Deus, vou ser crente não, porque a pessoa vai ser crente e fica meio doido aí. Sai no meio da rua pedindo perdão, povo, perdão. Não estou falando da pessoa que pede perdão por hábito, tem gente que é assim. Se ela interrompe você, ela pede perdão. Se ela tropeça em você, ela pede perdão. Não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando da pessoa que não tem senso bíblico. Não tem a cultura do reino, não entende o que Jesus disse. Fica uma bagunça na cabeça da pessoa. E a minha missão é clarear isso. Amém? Deu para entender até aqui? Vamos mais. Mateus capítulo 5.
Verso 25. Primeiro era com o irmão, e agora? Agora é com o adversário. Primeiro era com a pessoa fácil. Irmão, é fácil resolver. Agora é com o adversário. Ele fala assim: concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, ou seja, quando a oportunidade surge, né? Para que não aconteça de que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial e te encerre, ou seja, te prendam na cadeia, na prisão. Novamente está claro, você vai reconciliar. Por quê? Porque você fez alguma coisa. E é um testemunho cristão isso. Ter a hombridade, ter a honestidade de chegar para alguém que você prejudicou e dizer: me desculpe. Me desculpe. Mas pastor, não falar isso, não, essa pessoa nunca mais fala comigo. Se eu falar, a pessoa nunca mais conversa comigo. É direito dela. Sabia que é direito dela? Porque o perdão não exige companhia. Repete. O perdão não exige companhia. Repete. O perdão não exige companhia. Jesus não andava com os 12 o tempo todo. Irmãos, leia a Bíblia. Não andava com os 12. Na maioria das vezes, somente Pedro, Tiago e João estavam presentes em alguns ambientes. Ele escolheu assim. Por quê? Sei lá. Gostou deles, tinha mais afinidade, eles atendiam mais, obedeciam mais, não faço ideia por quê. Mas não é porque você perdoou alguém que você é obrigado a andar com a pessoa. Não existe esse mandamento. Me mostra na Bíblia. Me mostra só uma vez na Bíblia que obriga você a andar com quem você não gosta. Me mostra. Não existe isso não. Tá. E é balela essa história de dizer assim: não, eu sou crente, eu gosto de todo mundo. Mentira. Você não deixou de ser ser humano porque você se tornou crente. Tem pessoas que você não tem afinidade. Você não odeia a pessoa, você não tem raiva da pessoa, você não vai tentar prejudicar a pessoa, mas você não gosta da companhia da pessoa. Acabou. Simples assim. Isso não tem nada de mal, não tem nada de errado. A não ser que se torne uma coisa pessoal. Você começa a criar ódio da pessoa sem ela ter dado motivo. Aí o tratamento é com você, não é com ela. Você que está mal. Mas fora disso, você não é obrigado a andar. Nós somos obrigados a perdoar. Mas não é de qualquer jeito, de qualquer maneira. Infelizmente, entendemos mal isso. Infelizmente, o cristianismo praticado hoje faz promoção de perdão. Nós fazemos Black Friday de perdão. Tem culto só para isso. Vamos perdoar todo mundo. Libera perdão. Promoção. Estou liberando perdão para todo mundo, até quem já morreu. Eu já vi isso. Ter culto onde a pessoa vai orar e pedir perdão até quem já morreu e perdoar até quem já morreu. Meu filho, quem já morreu quer ela saber de você. Se a pessoa estiver no seio de Abraão, descansando, ela nem lembra de você. Se ela estiver no inferno, aí que ela não quer saber de você mesmo. Pedir perdão quem já morreu. E assim. Mas é assim que a pessoa aprendeu. Foi assim que ela viveu a vida inteira. E quando você chega com a palavra, com a verdade, isso choca, irmão. A religião não deixa passar. Tem um filtro na vida da pessoa que não deixa passar o entendimento de jeito nenhum. Por mais claro que você mostre, a pessoa não entende. Ou não aceita. Mas está aqui. Quem pede perdão é quem ofende. Ah, tudo bem, pastor, entendi. A pessoa ofendeu, a obrigação de pedir perdão é da pessoa que ofendeu. E a minha obrigação, como é? Vamos entender. Vamos entender. Lucas capítulo 15, verso 21. Fala a parábola do filho pródigo. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Você conhece esse texto? Bem conhecido, todo cristão conhece. Minha pergunta: quem foi que pediu perdão? Quem foi que confessou? Quem foi que perdoou? O pai. Alguma vez o pai disse: eu te perdoo? No texto? No texto bíblico, não nesse que eu te dei, no bíblico. Você conhece a parábola do filho pródigo? Tem certeza que o pai não disse: eu te perdoo, meu filho?
Não disse. Mas suas atitudes demonstraram isso. Aqui eu quero te dar um pulo do gato. Segredo bíblico para você. Não conta a ninguém. Conversa, conta a todo mundo. É quando a gente fala assim, não conta a ninguém não, aí que o povo conta. Nem todo mundo pede perdão com palavras. Repete. Nem todo mundo perdoa com palavras. Repete. O que você entendeu disso? Não é necessário a pessoa chegar para você, se joelhar e pedir perdão. Isso não é necessário. Tem pessoas que não sabem fazer isso. A reconciliação não precisa necessariamente ter uma humilhação. Você quer anotar isso? Reconciliação não exige humilhação. Repito, reconciliação não exige humilhação. A gente entendeu muita coisa errada. Tem gente que chega perto de você e ela jamais vai dizer, me desculpe, me perdoe, eu errei. Mas as atitudes dela, a expressão dela, a postura dela vai estar rendida na sua frente. Você vai perceber. E nesse momento, é nossa obrigação liberar o perdão. Aí sim, se você não faz, os seus pecados não são perdoados diante de Deus. Você está me entendendo, sim ou não? O pai não disse eu te perdoo, mas as atitudes dele demonstravam que ele já estava esperando e preparado para esse dia há tempo. Ele já estava preparado para perdoar no momento que o filho chegasse. São pessoas de espírito excelente que eu chamo, pessoas maravilhosas, que conseguem perdoar com muita facilidade. Mas o perdão não foi dado enquanto o filho não voltou. Isso não pode ser esquecido. Isso não pode ser omitido. O pai estava pronto para perdoar, mas não foi 1 quilômetro, um passo em direção ao filho. Ele permaneceu no canto que estava, esperando, orando, clamando, com certeza, mas esperando no canto que estava até o filho vir. Ele não saiu da posição de pai. Você não pode, no afã, no desejo de querer salvar alguém, sair da sua posição. Nunca. Você nunca deveria sair da posição que Deus te colocou para ir resgatar alguém que não quer ser resgatado. Você tinha que permanecer na posição. Permanecer na posição não é permanecer em casa, você entende, né? Permanecer na sua posição que Deus te colocou. Continuar fazendo, continuar orando, continuar clamando, continuar abençoando, mas na sua posição. Lembra de Elias? Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. Ele não saiu da posição, ele continuou onde estava. O problema é que você perde muitas vezes, que você desce da sua posição e vai para a posição da pessoa. Você se torna igual a ela. Ao se tornar igual a ela, a lutar na arena dela, você está por conta própria. Deus não está contigo, não. Deus não está contigo, Deus não tem responsabilidade nenhuma. Né? Se você sai da sua posição para discutir com alguém, se você sai da sua posição para ir debater com alguém no mesmo nível da pessoa,